Bem-vindo ao nosso canal. Na descrição desse vídeo, separamos uma lista especial com os melhores títulos para complementar ainda mais a sua jornada. Agora, prepare seu cafezinho, porque nosso resumo já vai começar. Resumo audiolivro de hoje. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. De Jordan Peterson. Antes de mergulhar nas 12 regras, precisamos conhecer quem está por trás delas. Jordan B. Peterson é psicólogo clínico, professor e pensador canadense, que ganhou notoriedade ao trazer reflexões profundas sobre responsabilidade, disciplina e significado da vida em uma era marcada por caos e desorientação. Seu livro, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, não é apenas um manual de autoajuda. É um convite à reflexão sobre como viver com propósito em um mundo incerto. O caos e a ordem. Peterson ensina que a vida humana sempre se equilibra entre duas forças. A ordem, que traz segurança, estabilidade, rotina. O caos, que traz novidade, aprendizado, crescimento. O problema é quando caímos no extremo. Ordem demais leva à estagnação, ao tédio. Caos demais leva à ansiedade, ao desespero. As 12 regras são como pilares de sabedoria prática, que ajudam a manter esse equilíbrio saudável. Por que precisamos de regras? Em uma era onde muitos rejeitam regras, Peterson mostra que a liberdade verdadeira não está em viver sem limites, mas em viver com responsabilidade. As regras não são prisões, mas guias. São como faróis em meio à escuridão. Elas não anulam a liberdade, mas a fortalecem, porque dão direção. O chamado ao ouvinte. Este resumo expandido não é apenas para ser ouvido passivamente. É para ser sentido, refletido e aplicado. Cada regra é uma lente para enxergar sua própria vida. Cada história trazida por Peterson é um convite à transformação. E ao final desta jornada, você não apenas terá entendido um livro. Você terá recebido um mapa para atravessar o caos e viver com mais propósito. O que você vai encontrar? Ao longo desta narrativa, você vai descobrir como postura e linguagem corporal moldam seu destino. Por que devemos nos tratar com o mesmo cuidado que damos a quem amamos? Como escolher amizades certas pode mudar todo o seu futuro. O poder da responsabilidade pessoal diante de um mundo injusto. E até como pequenos gestos, como acariciar um gato na rua, podem trazer consolo em meio ao sofrimento. Uma última preparação. Respire fundo. Imagine que cada regra é uma conversa íntima, uma aula de vida, um conselho de um mentor sábio. Agora, vamos mergulhar na primeira regra. A mais simples em aparência, mas poderosa em significado. Mantenha-se ereto, com os ombros para trás. Quem é Jordan Peterson e por que este livro importa? Imagine estar perdido em um mundo em que tudo parece caótico. As notícias falam apenas de tragédias, as redes sociais espalham ansiedade, e as pessoas parecem cada vez mais confusas sobre o sentido da vida. Foi nesse contexto que surgiu Jordan B. Peterson, um psicólogo clínico canadense que passou décadas ouvindo pessoas, analisando suas dores e ajudando-as a encontrar clareza em meio ao caos. Ele não fala como um guru distante, mas como alguém que já viu, no consultório, as consequências de uma vida sem direção, depressão, ressentimento, medo e desespero. Seu livro, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, nasceu dessa experiência. E, ao contrário de outros manuais de autoajuda que prometem fórmulas rápidas, Peterson nos entrega algo muito mais profundo. Princípios universais, fundamentados em psicologia, filosofia, mitologia e experiências reais. Ordem e caos, os dois polos da existência. Peterson abre o livro lembrando que toda a vida humana oscila entre dois polos. A ordem, que representa a estabilidade, a rotina, o conhecido. É o lugar onde nos sentimos seguros, mas também onde podemos ficar estagnados. O caos, que representa o desconhecido, o inesperado, os desafios que surgem sem aviso. É o lugar onde crescemos, mas também onde podemos nos perder. A vida, diz ele, acontece na fronteira entre ordem e caos. Muito de um lado, você se paralisa. Muito do outro, você se destrói. As 12 regras, portanto, funcionam como pilares que sustentam esse equilíbrio. Elas não eliminam o caos, mas oferecem estrutura para enfrentá-lo. Não anulam a liberdade, mas dão direção para que ela seja produtiva.
Por que precisamos de regras? Vivemos em uma época em que muitos rejeitam regras. Afinal, quem gosta de limites? Mas Peterson argumenta que a ausência de regras não é liberdade, é escravidão ao caos. Regras funcionam como linhas de um campo de jogo. Sem linhas, o jogo se torna confuso, impossível de ser jogado. Com linhas, você sabe onde está, sabe para onde ir, e até pode improvisar, mas dentro de uma estrutura que dá sentido às suas ações. Ou seja, regras não são prisões, são guias. A dor de viver sem direção. Peterson, como psicólogo, testemunhou a vida de pessoas que não tinham ordem alguma. Pessoas que se deixaram levar pela correnteza do caos. Elas se tornaram reféns da procrastinação, da falta de propósito, da ausência de responsabilidade. E isso não trouxe liberdade, trouxe sofrimento. Ele afirma algo poderoso. Sem responsabilidade, não há sentido. E sem sentido, não há vida suportável. Assim, cada regra do livro é um chamado não para o controle excessivo, mas para a responsabilidade que dá sentido à existência. O convite para você, ouvinte. Este resumo expandido é mais do que um conjunto de conselhos. É um convite. Cada regra será apresentada como uma lente para enxergar sua própria vida, seus próprios hábitos, seus próprios relacionamentos. Você será convidado a se perguntar: estou vivendo no equilíbrio entre ordem e caos? Tenho assumido a responsabilidade que me cabe? Tenho buscado significado ou apenas conveniência? O que você vai encontrar? Ao longo desta jornada, você vai aprender que a forma como você se apresenta ao mundo influencia como o mundo responde a você. O cuidado que você dedica a si mesmo precisa ser o mesmo que você dá a quem ama. Amigos verdadeiros elevam você, amigos errados arrastam você para baixo. Comparar-se com os outros é tóxico. A comparação deve ser consigo mesmo, dia após dia. A disciplina com seus filhos molda o futuro deles e o seu relacionamento com eles. Antes de criticar o mundo, arrume sua própria vida. Buscar o que é significativo, e não apenas o conveniente, é o que dá sentido real à existência. A verdade liberta, enquanto a mentira corrói a alma. O diálogo e a escuta transformam, porque sempre há algo a aprender com o outro. A clareza na fala evita mal-entendidos e fortalece relações. A juventude precisa de liberdade para experimentar, mesmo correndo riscos. E, por fim, que pequenos gestos de atenção e presença podem nos ajudar a suportar até os sofrimentos mais pesados. Um mapa para a vida. Podemos resumir assim: essas regras não são um manual rígido, mas um mapa para atravessar o caos e encontrar equilíbrio, significado e esperança. E agora, você será conduzido passo a passo por cada uma dessas regras, sentindo o impacto que elas podem ter na sua vida, hoje mesmo. E a primeira regra pode parecer simples, até banal. Mas ela é um símbolo poderoso da forma como nos posicionamos diante do mundo. Dedo indicador apontando para a direita, mantenha-se ereto, com os ombros para trás. Regra 1, mantenha-se ereto, com os ombros para trás. A linguagem da postura. Imagine alguém caminhando pela rua com a cabeça baixa, ombros caídos, passos lentos. Agora, imagine outra pessoa andando ereta, com olhar firme e passos decididos. Quem você acha que transmite mais confiança? Quem você acredita que terá mais chances de ser respeitado, ouvido e até de conquistar oportunidades? A verdade é que o corpo fala antes mesmo da boca se abrir. Jordan Peterson nos lembra que a postura é um reflexo da mente, e a mente, por sua vez, é moldada pela postura. A metáfora da lagosta. Para explicar, Peterson nos leva a um exemplo inesperado: a lagosta. No fundo do mar, lagostas vivem disputando território e acesso a alimento. Quando duas lagostas brigam, a vencedora assume uma postura ereta, poderosa, exibindo suas garras com confiança. A perdedora, em contrapartida, se encolhe, fica curvada, se afasta. Mas o mais impressionante é o que acontece dentro do corpo delas. A lagosta vencedora recebe uma descarga de serotonina que reforça ainda mais sua confiança. E a perdedora, por outro lado, é inundada por substâncias que a deixam ainda mais retraída. É como se o corpo reforçasse o estado psicológico. E Peterson diz: os seres humanos não são tão diferentes assim. O ciclo da vitória e da derrota. Pessoas que se apresentam de forma confiante atraem respeito.
Isso gera mais oportunidades. Essas oportunidades reforçam a autoconfiança. E assim, criam um ciclo positivo. Enquanto isso, aqueles que se encolhem, que se mostram frágeis diante do mundo, atraem desrespeito, perdem chances e reforçam sua própria sensação de inferioridade. É um ciclo perigoso, que pode condenar alguém a viver sempre em desvantagem. O poder da postura consciente. É por isso que a primeira regra de Peterson não é apenas sobre corpo, mas sobre atitude. Dedo indicador apontando para a direita, mantenha-se ereto, com os ombros para trás. Ao se erguer, você envia uma mensagem ao mundo, e a si mesmo, de que está pronto para enfrentar os desafios. É como se dissesse: eu estou aqui. Eu existo. Eu sou capaz de lutar pelo meu espaço. A postura e a vida social. No consultório, Peterson observou que pacientes que trabalhavam sua postura corporal experimentavam transformações surpreendentes. Pessoas tímidas que começaram a ser vistas com mais respeito. Pessoas deprimidas que, ao adotar uma postura mais ereta, sentiam um leve aumento de energia e disposição. Pessoas rejeitadas que, com o corpo mais aberto, atraíam mais aceitação. A postura não resolve tudo, mas é um primeiro passo poderoso para mudar a percepção que os outros, e você mesmo, têm de si. Postura e responsabilidade. Mas há algo ainda mais profundo. Manter-se ereto, com os ombros para trás, não é apenas uma dica de linguagem corporal. É um símbolo de assumir responsabilidade pela própria vida. Peterson afirma: a vida é sofrimento. Mas o caminho para lidar com esse sofrimento não é se encolher, é enfrentá-lo de frente. A postura, então, se torna um gesto físico de coragem. É como se o corpo dissesse: eu aceito o peso da existência. Eu não vou fugir. Ordem, caos e a postura. Se a vida é a dança entre ordem e caos, a postura é o modo como você se posiciona nessa fronteira. Se você se encolhe, o caos engole você. Se você se ergue, você encara o caos de frente e cria ordem ao seu redor. Essa é a essência da primeira regra. Um exemplo prático. Pense em uma entrevista de emprego. 2 candidatos têm a mesma formação e as mesmas habilidades. Um entra cabisbaixo, fala baixo, evita olhar nos olhos. O outro entra ereto, com ombros para trás, olha firme, sorri de forma segura. Quem você acha que será escolhido? Muitas vezes, o mundo não recompensa apenas competência, mas a forma como você a transmite. E isso começa pela postura. O chamado de Peterson. Peterson não está dizendo que mudar sua postura vai resolver todos os problemas. Mas está dizendo que é impossível enfrentar a vida curvado pelo peso do medo, da dúvida ou da insegurança. Você precisa se levantar. Precisa mostrar a si mesmo e ao mundo que é capaz de carregar responsabilidades. E quando você faz isso, algo dentro de você muda. O corpo alimenta a mente, e a mente alimenta o corpo. Reflexão prática. Pergunte-se agora: como tenho me apresentado ao mundo? Minha postura revela confiança ou fragilidade? Estou ereto diante dos desafios ou curvado pelo peso do medo? A resposta a essas perguntas pode ser mais transformadora do que você imagina. Conclusão da regra 1. Jordan Peterson resume. Dedo indicador apontando para a direita, mantenha-se ereto, com os ombros para trás, e encare a vida como alguém que tem o direito e a obrigação de estar aqui. Essa postura não garante ausência de dor, mas garante dignidade diante dela. E esse é o primeiro passo para viver com mais significado. Agora que aprendemos a nos posicionar diante do mundo com coragem e responsabilidade, vamos para a segunda regra, que traz outro convite poderoso. Trate a si mesmo como alguém pelo qual você é responsável em ajudar. Regra 2. Trate a si mesmo como alguém pelo qual você é responsável em ajudar. O paradoxo humano. Você já percebeu como muitas pessoas cuidam melhor de seus animais de estimação do que de si mesmas? Um dono de cachorro jamais esqueceria de levá-lo ao veterinário, dar a vacina no prazo certo, oferecer a ração adequada. Mas essas mesmas pessoas esquecem de tomar os próprios remédios, negligenciam a alimentação, ignoram a necessidade de descanso, acumulam estresse. Peterson observa: nós somos capazes de responsabilidade, mas muitas vezes a direcionamos apenas para fora, e não para dentro. O exemplo do remédio. Ele cita uma pesquisa impressionante.
Grande parte das pessoas não toma corretamente os remédios receitados pelos médicos. Mas, quando precisam dar remédios a seus filhos ou animais de estimação, seguem à risca cada instrução. Ou seja, tratamos os outros como merecedores de cuidado, mas não tratamos a nós mesmos da mesma forma. Por que isso acontece? Peterson sugere que há algo profundo nessa negligência. Muitos de nós carregamos uma voz interior crítica, quase um inimigo dentro da própria mente, que nos convence de que não merecemos cuidado, sucesso ou prosperidade. Essa voz pode vir de experiências passadas, de culpas, de comparações. E o resultado é a autossabotagem. Não investimos em nós mesmos, não protegemos nossa saúde, não cultivamos nosso futuro. A responsabilidade consigo mesmo. Mas aqui está a virada: você tem a obrigação moral de cuidar de si mesmo. Não apenas por você, mas por todos que dependem de você. Quando você se cuida, fortalece-se para ajudar os outros. Quando você se negligencia, enfraquece-se e deixa de cumprir seu papel no mundo. Portanto, tratar-se como alguém pelo qual você é responsável em ajudar não é egoísmo. É responsabilidade. A diferença entre prazer e cuidado real. Muitas pessoas confundem cuidar de si com indulgência, comer o que quiser, gastar sem pensar, buscar apenas prazer imediato. Mas Peterson mostra que isso não é cuidado. É apenas fuga. Cuidar de si é fazer o que realmente é necessário para crescer, mesmo que seja desconfortável. Exercitar-se quando o corpo pede sofá. Estudar quando a mente pede distração. Guardar dinheiro quando a vontade é gastar. Assim como fazemos com uma criança ou com alguém que amamos, não damos apenas o que querem, damos o que precisam. A dignidade do cuidado. Peterson lembra que cada ser humano carrega dentro de si algo de divino, algo valioso. E é por isso que devemos nos tratar com dignidade. Quando você se enxerga apenas como alguém pequeno, falho e indigno, vive de acordo com essa visão. Mas quando reconhece que sua vida tem peso, responsabilidade e valor, passa a se tratar de forma diferente. Uma metáfora poderosa. Imagine que você foi encarregado de cuidar de alguém muito importante, alguém cuja vida influencia muitas outras pessoas. Você se esforçaria ao máximo, não é? Pois bem, essa pessoa é você mesmo. Se você falhar em se cuidar, não é apenas você quem perde. Sua família perde, seus amigos perdem, sua comunidade perde. Seu valor é maior do que você imagina. O chamado à ação. Tratar-se como alguém responsável em ajudar significa comer bem, mesmo quando é mais fácil comer mal. Dormir o suficiente, mesmo quando há distrações. Cuidar da mente, evitando pensamentos autodestrutivos. Estabelecer limites, dizendo não quando necessário. É um ato de disciplina, mas também de amor próprio. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho dado a mim mesmo o mesmo cuidado e responsabilidade que dou às pessoas que amo? O que tenho feito que me sabota em vez de me fortalecer? Se eu fosse meu próprio cuidador, que conselhos daria a mim mesmo hoje? Conclusão da regra 2. Jordan Peterson resume a ideia com clareza. Dedo indicador apontando para a direita, você tem a obrigação de se cuidar como cuidaria de alguém que depende de você. Porque você depende de você mesmo. Tratar-se com responsabilidade não é luxo, é necessidade. É o alicerce que sustenta sua vida e a vida daqueles que você ama. E depois de aprender a cuidar de si com responsabilidade, vem a terceira regra, que nos lembra que ninguém caminha sozinho. Dedo indicador apontando para a direita, faça amizade com pessoas que queiram o melhor para você. Regra 3. Faça amizade com pessoas que queiram o melhor para você. O peso das companhias. Diga-me com quem andas, e direi quem és. Esse ditado antigo carrega uma verdade profunda. Peterson observa que nossa vida é fortemente influenciada por quem escolhemos para estar ao nosso lado. Se convivemos com pessoas que têm hábitos destrutivos, acabamos absorvendo esses padrões. Se nos cercamos de pessoas que buscam crescer, somos naturalmente puxados para cima. O perigo da lealdade cega. Um dos erros mais comuns, segundo Peterson, é confundir amizade com lealdade incondicional. Muitos permanecem ligados a pessoas que constantemente se sabotam e, pior, tentam sabotar os outros. Eles se convencem de que não podem abandonar um amigo ou que precisam ajudar a qualquer custo. Mas aqui está a realidade dura: amizade verdadeira não é uma prisão.
A amizade verdadeira é mútua, é um pacto de crescimento, não de destruição. O ciclo de autodestruição. Peterson descreve pessoas que sempre repetem os mesmos erros. Escolhem parceiros abusivos. Gastam mais do que ganham. Se envolvem em vícios. Reclamam constantemente, mas não mudam nada. E o mais perigoso, tentam arrastar os outros para o mesmo buraco. Se você tentar crescer, eles zombam. Se você tentar mudar, eles desencorajam. Se você tiver sucesso, eles se ressentem. Esse tipo de amizade não é amor, é aprisionamento. O amigo verdadeiro. O verdadeiro amigo não sente inveja quando você prospera. Ele celebra sua vitória. O verdadeiro amigo não se ofende quando você diz a verdade. Ele agradece, porque sabe que sua intenção é genuína. O verdadeiro amigo não o encoraja a repetir erros. Ele o chama à responsabilidade. Peterson diz: amigos verdadeiros não o toleram quando você se sabota. Eles querem o melhor para você, mesmo que isso signifique desconforto momentâneo. A coragem de escolher. Muitas vezes, nos mantemos próximos de pessoas destrutivas por medo da solidão. Mas Peterson nos lembra: é melhor caminhar sozinho por um tempo do que ser arrastado para baixo por falsas companhias. A coragem de encerrar relacionamentos tóxicos é um ato de amor próprio. E abre espaço para amizades verdadeiras florescerem. O poder de um círculo positivo. Imagine-se cercado por pessoas que se alegram genuinamente com seu crescimento. Oferecem conselhos honestos, não bajulação. Compartilham valores de disciplina, esforço e propósito. Puxam você para cima quando você fraqueja. Esse círculo transforma sua vida. É como caminhar em uma estrada difícil, mas acompanhado de aliados que não deixam você desistir. As raízes da inveja. Peterson alerta que muitos se dizem amigos, mas no fundo sentem inveja. Eles se incomodam com o progresso alheio porque ele os confronta com suas próprias falhas. Esse ressentimento é perigoso. Ele se disfarça de amizade, mas mina silenciosamente sua confiança. Reconhecer esse padrão é essencial para não ser envenenado por amizades disfarçadas. Amizade como responsabilidade mútua. A amizade verdadeira não é só apoio emocional. É responsabilidade compartilhada. É poder dizer: eu vejo mais em você do que você mesmo vê agora. E não vou deixar você desistir de si. E também é aceitar ouvir isso de volta. Reflexão prática. Pergunte-se agora: as pessoas ao meu redor querem genuinamente o meu bem, ou apenas me toleram desde que eu não mude? Minhas amizades me impulsionam ou me puxam para baixo? Tenho coragem de encerrar relações tóxicas e abrir espaço para amizades verdadeiras? Conclusão da regra 3. Jordan Peterson resume com clareza. Dedo indicador apontando para a direita, faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Porque o verdadeiro amigo é aquele que se alegra com o seu progresso e o ajuda a enfrentar o seu fardo. A vida é dura demais para ser vivida cercado de pessoas que não querem sua vitória. Escolha amigos que compartilhem seu desejo de crescer. Agora que aprendemos a escolher amizades que nos elevam, chegamos a uma regra que trata de algo ainda mais íntimo: a comparação. Dedo indicador apontando para a direita, compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Regra 4. Compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. A armadilha da comparação. Vivemos em uma era de exposição constante. Redes sociais nos bombardeiam diariamente com imagens de vidas aparentemente perfeitas. O corpo escultural do influencer. O sucesso meteórico do empreendedor. A viagem paradisíaca do colega de escola. E, inevitavelmente, começamos a nos comparar. Mas essa comparação é injusta, porque sempre escolhemos para referência o melhor aspecto do outro, enquanto nos julgamos pelo nosso pior. Peterson afirma: se você se comparar com os outros, sempre encontrará alguém melhor em alguma área. E isso gera apenas ressentimento, inveja e desânimo. A medida justa. A única comparação justa é consigo mesmo. Dedo indicador apontando para a direita, compare-se com quem você foi ontem. Pergunte-se: hoje, estou um pouco mais disciplinado do que ontem? Hoje, entendi algo novo que ontem eu não sabia? Hoje, consegui controlar melhor minhas emoções? O progresso não precisa ser grandioso. Basta ser constante. O perigo da inveja.
Peterson lembra que a inveja é um veneno silencioso. Quando olhamos demais para a vida alheia, deixamos de valorizar nossa própria jornada. E mais, podemos até nos ressentir do sucesso dos outros, como se a vitória deles fosse uma derrota nossa. Mas a verdade é que cada pessoa trilha um caminho único. Comparar-se com outro é como comparar um peixe com um pássaro. Cada um nasceu para águas ou céus diferentes. O olhar interno. Peterson recomenda mudar o foco do olhar externo para o interno. Em vez de perguntar, por que não sou como ele? Pergunte, como posso ser um pouco melhor do que eu mesmo fui ontem? Esse é um caminho de progresso possível, justo e saudável. O progresso invisível. Muitas vezes, o crescimento é imperceptível no curto prazo. É como plantar uma árvore. No primeiro dia, nada parece mudar. Mas, ao longo dos meses, as raízes se aprofundam e os galhos começam a crescer. Assim também é com nossa vida. Os pequenos avanços diários, quando acumulados, produzem transformações extraordinárias. O perigo da comparação social. E isso é insuportável para a mente humana. Não fomos feitos para carregar o peso de tantas referências. Por isso, mais do que nunca, precisamos da disciplina de olhar apenas para dentro. Dedo indicador apontando para a direita, medir o eu de hoje contra o eu de ontem. O exemplo da escada. Imagine que você está subindo uma escada. Se olhar para quem está vários degraus acima, pode se sentir desanimado. Mas se olhar para o degrau de onde partiu, verá o quanto já avançou. Esse é o segredo da motivação, perceber que você já não está onde começou. A prática diária. Peterson recomenda uma prática simples. Ao final do dia, reflita sobre uma coisa que você fez melhor do que ontem. Pode ser tão simples quanto ter lido uma página a mais, resistido a uma tentação, falado com mais calma em uma discussão. Esse hábito muda a mentalidade. Em vez de buscar ser melhor do que o mundo inteiro, você busca ser melhor do que o seu próprio passado. A gratidão pelo próprio caminho. Ao se comparar apenas consigo mesmo, você passa a valorizar sua jornada única. Passa a perceber que cada desafio enfrentado, cada cicatriz conquistada, faz parte de quem você é. E, mais importante, entende que não precisa vencer todos os outros. Precisa apenas continuar crescendo. Reflexão prática. Pergunte-se agora: estou preso na armadilha de me comparar constantemente aos outros? Que pequeno progresso fiz nos últimos dias que posso valorizar? Qual passo concreto posso dar amanhã para ser um pouco melhor do que fui hoje? Conclusão da regra 4. Jordan Peterson resume com clareza. Dedo indicador apontando para a direita, compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Porque a única medida justa do seu progresso é você mesmo. Essa é uma das lições mais libertadoras. Parar de medir a vida com a régua alheia e usar apenas a régua do próprio crescimento. Agora que aprendemos a lidar com a comparação, olhando para nosso próprio progresso, chegamos a uma regra que trata do relacionamento mais delicado de todos, o com nossos filhos. Dedo indicador apontando para a direita, não deixe que seus filhos façam algo que o faça deixar de gostar deles. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que o faça deixar de gostar deles. O desafio da paternidade. Criar filhos é uma das maiores responsabilidades humanas. Mas também é uma das tarefas mais desafiadoras. Cada criança nasce com uma energia bruta, cheia de impulsos, desejos e vontades. O papel dos pais não é esmagar essa energia, mas canalizá-la, moldá-la e orientá-la para que a criança se torne um adulto capaz de viver em sociedade. Peterson lembra: a disciplina não é um ato de opressão, mas de amor. O mito da bondade natural. Muitos acreditam que as crianças são naturalmente boas, e que basta deixá-las livres para que floresçam. Mas Peterson observa, pela experiência clínica e pessoal, que isso não é verdade. Toda criança nasce com potencial para o bem e para o mal, para o respeito e para a tirania. Sem limites, esse potencial pode se manifestar de forma destrutiva. Por isso, os pais têm a responsabilidade de ensinar regras básicas de convivência. Crianças que não aprendem limites. Peterson é direto. Dedo indicador apontando para a direita. Se você não ensinar limites ao seu filho, o mundo fará isso de forma muito mais dura. Uma criança que não aprende a respeitar os outros em casa será rejeitada na escola, excluída em grupos de amigos e, mais tarde, punida pela sociedade. Assim,
Ao não corrigir comportamentos, os pais não estão poupando os filhos do sofrimento. Estão apenas adiando e amplificando esse sofrimento. O teste do gosto. O título da regra é provocativo. Não deixe que seus filhos façam algo que o faça deixar de gostar deles. O que Peterson quer dizer com isso? Ele não está sugerindo que o amor dos pais dependa do comportamento dos filhos. Mas está lembrando que o afeto humano é natural e espontâneo. Quando alguém age de forma insuportável, até os pais podem sentir repulsa. Se os pais permitem que os filhos desenvolvam comportamentos irritantes, agressivos ou desrespeitosos, eles próprios, e outras pessoas, começarão a desgostar da criança. E isso terá consequências graves para o futuro dela. Pequenas tiranias. Toda criança testa limites. Ela chora para conseguir o que quer. Ela grita para impor sua vontade. Ela manipula para dobrar os adultos. Se os pais cedem a cada vez, criam pequenos tiranos. E esses pequenos tiranos crescem acreditando que o mundo deve se curvar aos seus desejos. Mas o mundo não funciona assim. Mais cedo ou mais tarde, a realidade os confronta de forma cruel. A disciplina como ato de amor. Peterson defende que corrigir um filho não é maldade. É um ato de cuidado. Estabelecer regras, aplicar consequências e dizer não quando necessário é mostrar amor. Porque significa preparar a criança para viver em comunidade, para respeitar os outros e para ser respeitada. Ele escreve: crianças que não são socializadas adequadamente se tornam rejeitadas. E não há punição pior para um ser humano do que a rejeição. O equilíbrio necessário. Claro, há um perigo: o excesso de autoritarismo. Pais que esmagam a individualidade da criança criam adultos inseguros e traumatizados. Por isso, Peterson propõe um equilíbrio. Nem permissividade total, que cria tiranos. Nem autoritarismo absoluto, que cria submissos. O caminho é a disciplina firme, mas justa. A regra dos 5 anos. Peterson sugere que, até os 5 anos de idade, a criança deve ter aprendido as regras básicas de convivência. Não bater. Não morder. Não gritar para conseguir tudo. Respeitar adultos e outras crianças. Depois dessa idade, corrigir fica mais difícil. Por isso, o início da vida é crucial. A longo prazo. O objetivo não é criar filhos fáceis de lidar apenas para os pais, mas adultos capazes de viver bem em sociedade. Uma criança que aprende limites cedo será mais querida pelos professores, terá mais amigos e desenvolverá mais confiança. Uma criança sem limites, ao contrário, será rejeitada e carregará cicatrizes emocionais duras. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho permitido que meus filhos desenvolvam hábitos que tornam difícil gostar deles? Tenho confundido amor com permissividade? Tenho coragem de disciplinar com firmeza, sabendo que isso é um ato de cuidado? Conclusão da regra 5. Jordan Peterson resume. Dedo indicador apontando para a direita: não deixe que seus filhos façam algo que o faça deixar de gostar deles. Porque, se você não corrigir hoje, o mundo os punirá amanhã. Amar os filhos é ensiná-los a viver de forma que possam ser amados também pelos outros. E isso exige disciplina, coragem e responsabilidade. Agora que entendemos a responsabilidade de disciplinar os filhos com amor e firmeza, passamos a uma regra que nos chama para a responsabilidade pessoal diante do mundo. Dedo indicador apontando para a direita: coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Regra 6. Coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. O impulso de culpar o mundo. Quando a vida se torna difícil, é natural procurar culpados externos. Acusamos os políticos, a economia, o sistema. Reclamamos da injustiça, da sorte, até de Deus. Pensamos: se o mundo fosse justo, minha vida seria diferente. Peterson reconhece essa dor. Mas ele também nos lembra: antes de tentar consertar o mundo, precisamos primeiro consertar a nossa própria casa. O perigo do ressentimento. Peterson fala muito sobre o ressentimento. Ele é como uma erva daninha que cresce no coração quando acreditamos que somos vítimas permanentes das circunstâncias. Esse ressentimento, se não for controlado, se transforma em raiva, e a raiva pode virar destruição. Muitos que cometeram atrocidades na história justificaram seus atos culpando o mundo, a sociedade ou grupos específicos, em vez de assumirem sua própria responsabilidade.
Dedo indicador apontando para a direita. O ressentimento nasce quando exigimos que o mundo mude, mas nos recusamos a mudar a nós mesmos. Um olhar para dentro. A proposta de Peterson é dura, mas libertadora. Dedo indicador apontando para a direita. Antes de criticar o mundo, olhe para dentro de si. Pergunte-se: tenho colocado minha vida em ordem? Pago minhas contas em dia? Cuido da minha saúde? Trato bem as pessoas mais próximas? Assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas? Se a resposta for não, talvez não seja o mundo que precise mudar primeiro, mas nós. A metáfora da casa. Colocar a casa em ordem não é apenas sobre limpeza física, embora isso também tenha seu valor. É sobre alinhar os aspectos fundamentais da vida. Relacionamentos saudáveis. Finanças equilibradas. Corpo cuidado. Verdade nas palavras. Não adianta querer mudar governos ou sistemas se não conseguimos arrumar o próprio quarto. O exemplo do caos pessoal. Peterson conta de pacientes que viviam em profunda insatisfação. Muitos queriam mudar o mundo, lutar contra injustiças sociais, participar de grandes causas. Mas em casa, suas vidas eram um caos. Divórcios mal resolvidos. Dívidas acumuladas. Vícios. Mentiras. Ele perguntava: como você pode pretender consertar o mundo se não consegue colocar em ordem sua própria vida? O peso da responsabilidade. Assumir responsabilidade pela própria vida é doloroso, porque significa admitir que muitas coisas ruins que nos acontecem têm parte de nossa culpa. Mas é também libertador, porque significa que temos poder para mudar. Quando você coloca sua vida em ordem, percebe que não precisa esperar que o mundo se ajuste. Você já começa a experimentar transformação dentro de si. O poder do exemplo. Peterson lembra que, quando colocamos nossa própria vida em ordem, influenciamos silenciosamente o mundo ao redor. Um pai que organiza sua vida ensina responsabilidade aos filhos. Um trabalhador que cumpre suas obrigações inspira seus colegas. Uma pessoa honesta desafia a corrupção pela simples força do exemplo. Dedo indicador apontando para a direita. A mudança começa em você, mas não para em você. Ela se espalha. A crítica sem fundamento. É fácil criticar governos, empresas, instituições. Mas a crítica é vazia se vem de alguém que não é capaz de arrumar sua própria cama, honrar sua palavra ou cuidar da própria saúde. Colocar a casa em ordem é o mínimo que nos dá autoridade moral para falar sobre como o mundo deve ser. Uma pequena prática. Peterson recomenda começar com pequenas ordens. Organizar seu quarto. Estabelecer uma rotina mínima de disciplina. Resolver um problema que você vem adiando há muito tempo. Cada pequena ordem interna cria base para enfrentar o caos externo. Reflexão prática. Pergunte-se agora: estou mais preocupado em criticar o mundo do que em arrumar minha própria vida? O que áreas da minha casa, literal ou metafórica, estão em desordem hoje? O que pequeno passo posso dar agora para criar ordem em vez de esperar que tudo mude de fora para dentro? Conclusão da regra 6. Jordan Peterson resume. Dedo indicador apontando para a direita. Coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Porque só quando assumimos responsabilidade pelo nosso próprio caos, estamos prontos para enfrentar o caos do mundo. A ordem começa no lar, no coração, na vida pessoal. E só então se expande para fora. Agora que entendemos a importância de assumir responsabilidade e organizar a própria vida, estamos prontos para a próxima regra, que nos leva a uma escolha fundamental. Dedo indicador apontando para a direita. Persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Regra 7. Persiga o que é significativo, não o que é conveniente. O dilema humano. A vida nos apresenta escolhas o tempo todo. Comer o que dá prazer agora ou escolher uma alimentação saudável para o futuro. Gastar dinheiro em algo supérfluo hoje ou investir em algo que trará frutos depois. Fugir da responsabilidade agora ou enfrentá-la para construir algo maior. Peterson nos mostra que a diferença entre uma vida vazia e uma vida plena está justamente em qual dessas vozes escolhemos ouvir. Dedo indicador apontando para a direita. A voz da conveniência, que busca o prazer imediato. Dedo indicador apontando para a direita. A voz do significado, que busca um propósito maior, mesmo que seja mais difícil. O prazer imediato e suas consequências. A tentação da conveniência é forte.
O prazer imediato oferece alívio rápido, mas quase sempre cobra um preço alto no futuro. Comer sem disciplina gera doenças. Gastar sem consciência gera dívidas. Mentir para evitar conflito gera desconfiança. Fugir de responsabilidades gera vazio e arrependimento. Dedo indicador apontando para a direita. O conveniente satisfaz hoje, mas destrói amanhã. O significado como norte. Já o significado exige sacrifício. Exige esforço, renúncia, disciplina. Mas em troca oferece algo muito maior, uma vida com propósito e dignidade. Peterson lembra que o sofrimento é inevitável. Mas quando você persegue algo significativo, o sofrimento se transforma em parte de um caminho que vale a pena. E isso dá força para suportar as dificuldades. A herança da história humana. Peterson recorre às tradições religiosas e mitológicas para reforçar essa ideia. Ele lembra que, em quase todas as culturas, há narrativas que exaltam o sacrifício pelo bem maior. Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar aos homens, mesmo sabendo que sofreria. Cristo carregou a cruz, aceitando o sacrifício pelo bem da humanidade. Essas histórias são lembretes de que o verdadeiro valor da vida está em perseguir o que é maior do que nós mesmos. O contrato com o futuro. Buscar significado é, em essência, fazer um contrato com o futuro. Você decide abrir mão de algo hoje para colher frutos maiores amanhã. Estuda em vez de apenas se divertir. Economiza em vez de gastar tudo. Trabalha em vez de procrastinar. Esse é o mesmo princípio que pais ensinam a filhos. Aprenda a adiar recompensas. O vazio da conveniência. Peterson conta de pacientes que viviam sempre escolhendo o conveniente. Eles buscavam atalhos, prazeres rápidos, caminhos fáceis. E depois de alguns anos, sentiam-se vazios, sem conquistas, sem propósito. Ele conclui: a busca pelo conveniente é a estrada larga que leva à destruição. A busca pelo significado é a estrada estreita que leva à vida. Como identificar o que é significativo? O significado não se revela de forma mágica. Ele se manifesta nas pequenas escolhas diárias. Cuidar da família. Ser honesto no trabalho. Buscar conhecimento. Servir a comunidade. Construir algo que dure além de si mesmo. Se uma escolha fortalece o futuro, é significativa. Se apenas alivia o presente, provavelmente é apenas conveniente. O poder da responsabilidade. Peterson insiste que o significado está diretamente ligado à responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você assume, mais sentido sua vida adquire. É por isso que muitas pessoas encontram propósito ao cuidar de filhos, ao servirem uma causa, ao se dedicar a um trabalho que transforma vidas. Não é o caminho mais fácil, mas é o mais profundo. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho vivido em busca do conveniente ou do significativo? Minhas escolhas de hoje estão construindo um futuro melhor ou apenas aliviando o presente? Qual responsabilidade eu poderia assumir agora que daria mais sentido à minha vida? Jordan Peterson resume com clareza. Dedo indicador apontando para a direita, persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Porque só o significado sustenta a vida diante do sofrimento inevitável. O prazer imediato passa rápido. Mas o significado permanece, mesmo em meio à dor. Agora que entendemos que o significado deve ser o nosso norte, vamos para uma regra que revela outra chave fundamental da vida plena: a verdade. Dedo indicador apontando para a direita, diga a verdade, ou, pelo menos, não minta. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. O peso da mentira. Todos nós já mentimos. Mentiras pequenas, para evitar constrangimento. Mentiras médias, para escapar de consequências. E mentiras grandes, que carregam o peso por anos. Peterson alerta: a mentira é um veneno que corrói não apenas a confiança dos outros, mas também a alma de quem mente. Mentir é como construir uma casa sobre areia. No início, parece sólida. Mas com o tempo, tudo desmorona. Por que mentimos? A mentira quase sempre nasce do medo. Medo de perder algo. Medo de decepcionar. Medo de enfrentar a verdade. Mentir é escolher o caminho mais fácil no momento, mas que gera consequências mais duras no futuro. Dedo indicador apontando para a direita é a lógica do conveniente contra o significativo, como vimos na regra anterior. A prisão da falsidade. Quando mentimos,
criamos uma versão falsa da realidade. E então precisamos sustentar essa versão, inventar histórias, manipular memórias. A cada nova mentira, a prisão se fecha mais. O mentiroso perde a conexão com a realidade. Vive em uma teia que ele mesmo criou. E como lembra Peterson, a falsidade enfraquece. A verdade fortalece. A verdade como libertação. A verdade pode ser dura. Ela pode expor erros, revelar falhas, causar dor momentânea. Mas ela liberta. Quando dizemos a verdade, nos alinhamos com a realidade. E só assim podemos construir algo sólido. Dedo indicador apontando para a direita. A verdade é o alicerce de qualquer vida significativa. A mentira e o ressentimento. Peterson observa que a mentira não apenas distorce a realidade, mas alimenta o ressentimento. Mentimos para evitar o desconforto de hoje, mas no fundo sabemos que não estamos vivendo de forma íntegra. Esse peso se acumula e, com o tempo, se transforma em amargura e até ódio. O exemplo clínico. Em seu consultório, Peterson viu muitos pacientes presos em redes de mentira. Mentiam para parceiros, para familiares, para colegas de trabalho. E o resultado era sempre o mesmo: relacionamentos quebrados, vidas sem sentido, desespero. A cura começava quando eles tinham coragem de falar a verdade, primeiro para si mesmos, depois para os outros. A verdade e a coragem. Dizer a verdade exige coragem. É assumir o risco de desagradar, de enfrentar conflitos, de lidar com consequências imediatas. Mas essa coragem é recompensada com liberdade, respeito e autenticidade. Peterson reforça: uma vida baseada em mentira não é vida. É apenas sobrevivência frágil e disfarçada. O mínimo necessário. Por isso, a regra não diz apenas diga a verdade, mas acrescenta. Dedo indicador apontando para a direita ou, pelo menos, não minta. Isso significa que, se não conseguimos dizer a verdade completa, podemos ao menos evitar a falsidade. Podemos escolher o silêncio em vez da mentira. E já é um começo de integridade. A verdade nas pequenas coisas. Não se trata apenas de grandes mentiras. A transformação começa nas pequenas verdades. Admitir que está cansado, em vez de fingir que está bem. Reconhecer que errou, em vez de inventar desculpas. Ser honesto sobre o que sente, em vez de esconder atrás de máscaras. Essas pequenas verdades criam uma vida sólida. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho mentido para mim mesmo sobre minha vida, meus relacionamentos ou meu propósito? Em quais áreas tenho criado uma realidade falsa para evitar a dor da verdade? Que pequena verdade posso dizer hoje que me libertará de uma mentira antiga? Conclusão da regra 8. Jordan Peterson resume com clareza. Dedo indicador apontando para a direita. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Porque a falsidade destrói, mas a verdade reconstrói. A mentira pode parecer confortável, mas é um veneno. A verdade pode parecer dura, mas é a única base sólida para viver com dignidade e propósito. Agora que entendemos o poder da verdade, mesmo quando dolorosa, chegamos a uma regra que fala sobre escuta e humildade. Dedo indicador apontando para a direita. Presuma que a pessoa com quem você está falando possa saber algo que você não sabe. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está falando possa saber algo que você não sabe. O vício de falar mais do que ouvir. Quantas vezes, em uma conversa, ficamos apenas esperando a nossa vez de falar? Em vez de realmente escutar, estamos formulando respostas, preparando argumentos, ansiosos para mostrar que sabemos. Peterson afirma: muitas conversas não são diálogos, mas monólogos alternados. E com isso perdemos a chance de aprender algo novo. A sabedoria da escuta. Ouvir de verdade é um ato de humildade. É reconhecer que, por mais que saibamos, sempre há algo que o outro pode nos ensinar. Cada pessoa carrega experiências únicas, histórias de vida, dores e aprendizados. Ao ouvir com atenção, temos acesso a tesouros que não encontraríamos em livros ou teorias. O exemplo clínico. Como psicólogo clínico, Peterson viveu isso diariamente. No início da carreira, ele achava que precisava dar respostas rápidas aos pacientes, mostrar conhecimento, oferecer soluções. Mas logo percebeu que o verdadeiro poder estava em ouvir profundamente.
Muitas vezes, os próprios pacientes chegavam a soluções ao expressarem seus pensamentos em voz alta. O papel dele não era ditar respostas, mas criar espaço para que a verdade emergisse. O perigo do orgulho intelectual. Quando acreditamos que já sabemos tudo, fechamos a porta para o aprendizado. O orgulho intelectual é uma forma de cegueira. Vemos apenas nossa perspectiva e rejeitamos as demais. Mas a realidade é complexa demais para caber em uma única mente. É por isso que precisamos do outro, para expandir nossos horizontes. A metáfora do mapa. Peterson usa a ideia de mapas. Cada pessoa possui um mapa mental da realidade, construído a partir de suas experiências. Esse mapa pode ser útil, mas sempre é incompleto. Ao conversar com alguém, temos a oportunidade de comparar mapas. Talvez o outro enxergue caminhos, perigos ou atalhos que ignoramos. E, juntos, criamos uma visão mais completa do território da vida. O poder de reformular. Outra prática valiosa que Peterson recomenda é reformular o que o outro disse, com suas próprias palavras. Isso mostra que você realmente ouviu, ajuda a corrigir mal-entendidos e aprofunda a compreensão. É uma forma de treinar a escuta ativa e evitar julgamentos precipitados. A transformação pela escuta. Ouvir com humildade pode transformar relacionamentos. Em um casamento, em vez de tentar vencer discussões, ouvir pode salvar o vínculo. Em amizades, ouvir cria confiança. No trabalho, ouvir gera colaboração. Mais do que convencer, a escuta aproxima. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho escutado os outros de verdade ou apenas espero minha vez de falar? Quais pessoas próximas eu poderia ouvir com mais atenção? Qual sabedoria estou deixando escapar porque acho que já sei tudo? Conclusão da regra 9. Jordan Peterson resume com clareza. Dedo indicador apontando para a direita, presuma que a pessoa com quem você está falando possa saber algo que você não sabe. Porque essa presunção abre a porta para a aprendizagem e para a verdade. Ouvir é um ato de humildade, mas também de coragem. É aceitar que não temos todas as respostas e que a sabedoria pode vir de onde menos esperamos. Agora que aprendemos o poder da escuta verdadeira e da humildade intelectual, estamos prontos para a próxima regra, que trata do oposto: não apenas ouvir com clareza, mas também falar com precisão. Dedo indicador apontando para a direita, seja preciso em sua fala. Regra 10. Seja preciso em sua fala. O poder das palavras. As palavras não são apenas sons. Elas são ferramentas que moldam a realidade. Com elas, descrevemos problemas, transmitimos emoções, construímos acordos. Quando falamos de forma vaga, não apenas confundimos os outros, confundimos a nós mesmos. Mas quando somos precisos, a verdade emerge, e com ela, a possibilidade de transformação. A confusão como inimiga. Peterson explica que a mente humana já vive cercada de caos. Se não nomeamos com clareza nossas experiências, esse caos cresce ainda mais. Uma dor física não descrita corretamente pode ser ignorada até se tornar grave. Um conflito mal explicado em um relacionamento pode virar ressentimento. Uma emoção não nomeada pode se transformar em depressão ou raiva silenciosa. Dedo indicador apontando para a direita, a falta de precisão alimenta o sofrimento. A coragem de nomear. Ser preciso exige coragem. É muito mais fácil dizer está tudo bem do que admitir: estou magoado porque você me ignorou ontem. Estou ansioso porque tenho medo de fracassar. Estou triste porque perdi algo que era importante para mim. Mas só quando nomeamos a verdade é que podemos agir sobre ela. O exemplo clínico. No consultório, Peterson via pacientes que chegavam com uma nuvem de confusão. Eles diziam: minha vida está ruim, não sei porquê. A tarefa do psicólogo era ajudá-los a transformar essa névoa em clareza. Identificar que o problema não era a vida inteira, mas um trabalho insatisfatório. Descobrir que não era tudo errado, mas um casamento negligenciado. Entender que não era o mundo contra mim, mas hábitos destrutivos específicos. Dedo indicador apontando para a direita. Ao tornar o problema específico, ele se torna solucionável. A linguagem e os relacionamentos. Muitos conflitos familiares e conjugais nascem da falta de precisão. Uma reclamação vaga como "você nunca me escuta" cria defensividade.
Mas uma fala precisa, como quando falo de algo importante e você olha para o celular, me sinto desrespeitado, abre espaço para mudança real. A precisão transforma acusações em diálogos. O caos do não dito. Quando evitamos falar com clareza, os problemas não desaparecem. Eles crescem no silêncio. O casal que não discute acaba se distanciando. O trabalhador que não expressa sua insatisfação acaba explodindo. A pessoa que não admite sua dor acaba sendo engolida por ela. Dedo indicador apontando para a direita, o não dito é terreno fértil para o caos. O poder da clareza. Ser preciso em sua fala é alinhar palavras com a verdade interior. É iluminar as sombras do caos com a luz da clareza. Isso não significa ser cruel ou ríspido. Significa ser honesto, direto, específico, consigo mesmo e com os outros. A prática da precisão. Peterson sugere começar pequeno. Descreva com clareza como você está se sentindo hoje. Seja específico ao pedir o que precisa. Nomeie seus problemas com detalhes em vez de frases genéricas. Esse hábito fortalece a mente, os relacionamentos e até a saúde. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho falado de forma vaga para evitar desconforto? O que problemas na minha vida permanecem porque não os nomeei com clareza? O que conversas específicas preciso ter, em vez de silenciar ou generalizar? Conclusão da regra 10. Jordan Peterson resume. Dedo indicador apontando para a direita, seja preciso em sua fala. Porque o que não é dito se transforma em caos, mas o que é dito com clareza pode ser enfrentado e resolvido. A precisão liberta. A vaguidade aprisiona. E cada palavra clara é um passo contra o caos. Transição para a regra 11. Agora que aprendemos a importância da precisão em nossas palavras, chegamos a uma regra surpreendente, que fala sobre juventude, liberdade e risco. Dedo indicador apontando para a direita, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Regra 11. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. A cena do skate. Imagine uma criança em um parque, deslizando em um skate. Ela tenta uma manobra arriscada, cai, se levanta, tenta de novo. Os joelhos ficam ralados, as mãos arranhadas, mas o brilho nos olhos mostra algo mais forte, a determinação de superar o desafio. Agora imagine um adulto se aproximando e dizendo: pare com isso, é perigoso. Você pode se machucar. O que esse adulto está fazendo, sem perceber, é roubar daquela criança a oportunidade de crescer. O risco como parte da vida. Peterson nos lembra que a vida é, por natureza, arriscada. Não existe desenvolvimento sem enfrentar o perigo. Proteger demais uma criança não a torna mais forte, mas sim mais frágil. As quedas do skate são pequenas lições para enfrentar as quedas da vida. Se impedirmos essas experiências, criamos adultos inseguros, incapazes de lidar com o caos inevitável. O perigo da superproteção. Vivemos em uma época de superproteção. Pais querem poupar os filhos de qualquer dor, de qualquer fracasso, de qualquer desconforto. Mas Peterson alerta: um mundo sem risco não é seguro. É insuportável. Ao tirar o risco, tiramos também a coragem, a resiliência e a capacidade de superar desafios. A coragem masculina e feminina. Peterson observa que meninos, em especial, buscam naturalmente desafios físicos, risco e competição. Eles testam limites, se empurram mutuamente, se colocam em situações perigosas para provar a si mesmos. Isso não deve ser reprimido completamente, mas canalizado. É assim que aprendem coragem, disciplina e espírito de luta. Mas o mesmo vale para meninas em outros contextos, ao enfrentar desafios sociais, intelectuais e emocionais. Dedo indicador apontando para a direita em todos os casos, o risco é o campo de treinamento para a vida adulta. A sociedade que enfraquece. Quando uma sociedade tenta eliminar todo risco, ela cria cidadãos frágeis. E cidadãos frágeis não estão preparados para enfrentar crises, injustiças ou responsabilidades. Peterson critica a tendência moderna de eliminar qualquer experiência desconfortável. Ele afirma: sem risco, não há crescimento. Sem desafio, não há força. O simbolismo do skate. O skate, na visão de Peterson, é símbolo da vida real. É instável. Exige equilíbrio. Tem quedas inevitáveis.
mas também oferece conquistas emocionantes. Assim é a vida. E precisamos permitir que jovens a experimentem, mesmo que caiam. O perigo da intervenção excessiva. Quando interrompemos constantemente as tentativas das crianças, enviamos uma mensagem silenciosa. Você não é capaz. Você é fraco. Precisa ser protegido o tempo todo. Essa mensagem mina a autoconfiança e cria dependência. Ao contrário, quando deixamos que enfrentem riscos controlados, dizemos: eu acredito que você pode. Eu confio em sua força. O aprendizado do fracasso. Cada queda ensina. Cada erro mostra o caminho. Cada cicatriz é uma medalha de coragem. Peterson insiste que precisamos permitir que os jovens experimentem o fracasso em pequena escala, para que aprendam a enfrentar os grandes fracassos da vida adulta. A dureza necessária. A vida é dura. E tentar suavizá-la demais para os jovens apenas os torna mais vulneráveis quando o choque inevitável do sofrimento chegar. Deixar que andem de skate, literal ou metaforicamente, é prepará-los para a realidade. Um mundo onde o risco existe, mas onde a coragem também pode florescer. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho superprotegido meus filhos ou pessoas próximas, impedindo-as de aprender com o risco? Estou evitando desafios por medo de cair, quando deveria me permitir tentar? O que escates da vida eu tenho deixado de experimentar por receio do desconforto? Conclusão da regra 11. Jordan Peterson resume. Dedo indicador apontando para a direita: não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Porque é no risco, na queda e na superação que nascem a coragem e a força para enfrentar a vida. Permitir que enfrentem pequenos perigos é presenteá-los com a chance de se tornarem grandes adultos. Agora que entendemos a importância do risco e do crescimento através da coragem, chegamos à última regra do livro, que fala sobre como encontrar consolo e beleza mesmo em meio ao sofrimento inevitável. Dedo indicador apontando para a direita: acaricie um gato quando encontrar um na rua. Regra 12. Acaricie um gato quando encontrar um na rua. O peso do sofrimento humano. A vida é marcada por momentos de dor. Doenças inesperadas. Perdas de pessoas que amamos. Crises que chegam sem aviso. Peterson nos lembra que o sofrimento é parte inescapável da existência. Não importa quão organizado, disciplinado e responsável você seja, cedo ou tarde a dor o encontrará. E a pergunta é: como suportar o insuportável? O exemplo pessoal de Peterson. Peterson compartilha algo íntimo. Sua filha Micaela sofreu desde pequena com uma doença autoimune grave. Ela passou por cirurgias dolorosas, limitações físicas e um futuro incerto. Como pai, ele viveu o peso dessa dor, uma angústia que não poderia simplesmente ser resolvida com disciplina ou ordem. Foi nesse contexto que ele percebeu a importância da regra que encerra o livro. O gato como metáfora. O gato, nesse caso, simboliza os pequenos momentos de beleza e consolo que aparecem no meio do caos. Pode ser literalmente acariciar um gato na rua. Ou pode ser o pôr do sol visto pela janela de um hospital. O sorriso inesperado de um amigo. O riso de uma criança. Um instante de silêncio e paz em meio à tempestade. Esses pequenos momentos não resolvem a dor, mas nos dão fôlego para continuar. A importância da atenção. O problema é que, muitas vezes, estamos tão mergulhados na dor que não conseguimos notar essas pequenas dádivas. Elas estão ali, mas passam despercebidas. Peterson nos convida a desenvolver a atenção consciente, a sensibilidade para perceber beleza mesmo em meio ao sofrimento. Dedo indicador apontando para a direita porque são esses instantes que tornam a dor suportável. O caos e a ordem outra vez. Ao longo do livro, Peterson fala sobre a dança entre ordem e caos. Na regra 12, ele mostra que até no caos mais profundo ainda existe um fio de ordem, ainda existe algo que pode ser encontrado e apreciado. E esse algo, muitas vezes, é simples e pequeno, como um gato na rua. O perigo do desespero. Quando a dor é intensa, a tentação é ceder ao desespero, acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas Peterson insiste, mesmo no sofrimento extremo, há beleza que pode ser encontrada. Não é uma beleza grandiosa, mas fragmentos de significado que iluminam a escuridão. É preciso procurar, estar atento, abrir espaço no coração para enxergar. O consolo do presente. O sofrimento nos prende ao medo do futuro e à dor do passado.
Mas esses pequenos momentos nos chamam de volta ao presente. Eles nos lembram que, mesmo em meio ao caos, ainda há vida, ainda há algo digno de gratidão. O gato na rua não muda o destino, mas muda a experiência do momento. E às vezes, isso é tudo de que precisamos para continuar caminhando. A força da humildade. Peterson nos ensina aqui uma lição de humildade. Não precisamos de grandes milagres para suportar a vida. Às vezes, basta um pequeno gesto, uma beleza singela, um instante de respiro. Aceitar isso é aceitar também que não temos controle sobre tudo. Mas temos controle sobre nossa atenção, sobre onde escolhemos olhar em meio ao caos. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho permitido que a dor me segue para os pequenos momentos de beleza da vida? Quais são os gatos na rua que tenho ignorado no meu dia a dia? Posso escolher hoje focar não apenas na dor, mas também nas pequenas dádivas escondidas no meio dela? Conclusão da regra 12. Jordan Peterson resume. Dedo indicador apontando para a direita, acaricie um gato quando encontrar um na rua. Porque mesmo em meio ao sofrimento, há momentos de beleza que tornam a vida suportável. Essa regra nos lembra que a vida nunca será livre de dor. Mas ela pode ser cheia de significado, se tivermos olhos atentos e coração aberto para reconhecer as pequenas bênçãos que nos cercam. Encerramento do livro. E assim concluímos as 12 regras para a vida. Um conjunto de princípios que não prometem eliminar o caos, mas oferecem um caminho para viver com coragem, responsabilidade, verdade e significado em meio a ele. Peterson nos convida a assumir nossa postura diante do mundo, cuidar de nós mesmos, escolher bons amigos, parar de nos comparar com os outros, criar nossos filhos com amor e disciplina, colocar nossa vida em ordem, buscar o que é significativo, dizer a verdade, ouvir com humildade, falar com precisão, permitir que o risco nos fortaleça e, finalmente, encontrar beleza mesmo no sofrimento. São 12 regras que, se aplicadas, não nos livram da dor, mas nos dão ferramentas para enfrentá-la com dignidade e propósito. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.